Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Elevation Cast, o podcast da Voar Mais Elevation. Eu sou o Bruno Santos e... Eu sou a Bruna Santos, então sejam todos muito bem-vindos a nosso terceiro Elevation Cast. É isso aí, o nosso terceiro episódio aí do Elevation Cast, o podcast que ele vai estar falando sobre... Fala aí, amor, o que a gente vai estar falando, vai? A gente vai estar falando hoje sobre a importância da família, né, na hora da imigração, na hora de você estar imigrando, né? Exatamente. E que no decorrer da nossa conversa também vai surgindo outras questões relacionadas a isso, a família, né, a importância de estar com a família nesse momento. Exatamente, o nosso podcast, né, fala sobre imigração, fala sobre viagens, fala sobre desenvolvimento pessoal, gestão emocional, gestão de pessoas, empreendedorismo também. Então vamos ter vários convidados aí falando em diversas áreas. E hoje nós decidimos falar sobre a importância da família na hora da imigração, né? No momento, não digo assim a imigração em si, passar pela alfândega, pelo controle de fronteiras de um país, mas sim todo o processo, né? Desde o início da preparação até a chegada em um novo país, né? Não sei se vocês sabem, mas nós hoje moramos em Portugal já há quase 3 anos, né? Então, foi um processo aí longo, né? De adaptação, seja cultural, seja adaptação da família em um novo país. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, né? E muitas pessoas que estão aí ouvindo esse podcast estão em processo de preparação, seja para turismo, seja para imigração mesmo, para morar em um novo país. E eu acredito que a nossa experiência, mesmo que não seja muita, né, mas são quase 3 anos, então dá para a pessoa ter uma noção de como é realmente o processo de imigração, né, amor? É verdade, gente. E assim, aproveitando, né, que a gente vai falar sobre a questão da família hoje, né? E a gente falou, se eu não me engano, foi no primeiro, eu não sei se a gente repetiu no segundo, que nós estamos esperando mais um bebê, né? E daqui a uns 5 meses, se Deus quiser, correr tudo bem, nós vamos ter mais um integrante na família. E descobrimos esse final de semana que será um boy, né? Exato. Será mais um menino, né? Aí pra nossa família, né? Nós já temos o Israel de 11 anos e agora virá o Yuri. Então a gente vai ter mais um menininho aí para integrar a nossa família, né? Que ele seja muito bem-vindo e venha com muita saúde. Então é isso, gente. A gente vai estar falando aí sobre a questão da importância, né, da família na imigração, porque nós passamos por isso, né? Então a gente, toda vez que a gente for falar de algo aqui, vai ser sobre a nossa vida. Exatamente. As nossas experiências de vida, tá? Porque a gente tem muita para contar. Então a gente sempre vai estar se baseando dentro da nossa experiência. E, claro, a gente também vai trazer aqui sobre grandes homens aí, né? Seja biblicamente falando, seja na questão aí de homens que são conhecidos aí mundialmente, né? E a gente tem lido livros, a gente conhece, a gente também vai estar trazendo aqui. Mas como nós somos uma família de imigrantes, né, há quase 3 anos, daqui a 3, 4 meses a gente está fazendo 3 anos em Portugal, e a gente sabe como foi importante, né, todos nós estarem migrando juntos. Exatamente. E tem muitas pessoas que acabam vindo, né, para seja Portugal, seja qualquer outro país. O processo de imigração mesmo, né? Você está saindo do seu país, indo para um novo país, uma nova cultura. Então tem todo um processo de adaptação, né? E hoje nós vamos estar falando realmente sobre a importância, né, de se ter a família naquele momento, pois nós sabemos que tem muitas pessoas que acabam imigrando sozinho, deixando suas famílias, deixando seus filhos no seu país para tentar uma vida melhor para a família e depois está trazendo essas pessoas, né, para o seu convívio, e muitas dessas acabam não suportando, né? A questão da saudade, a falta ali do seu filho, da sua família. Conheço algumas pessoas que até mesmo aqui em Portugal decidiram migrar, mas novamente para um outro país, por exemplo, como a França, e acabou voltando novamente para Portugal, porque tinha deixado aqui em Portugal a mulher, seus filhos,
E devido à questão da saudade, né, que a gente estava falando muito a respeito do quesito emocional, né, que a gente vai falar bastante sobre o aspecto emocional no dia de hoje, que a família está mais ligada a essa questão emocional, né, que acaba atrapalhando e muito, às vezes, o plano. É um projeto que foi firmado, né, ao longo do tempo, e a questão familiar ela acaba interferindo nesse quesito. Mas aí, como assim a gente consegue identificar a interferência, né, familiar no processo de imigração? Então, a gente não está aqui, primeiramente, né, para estar julgando ninguém, né, que faça o processo diferente do que a gente fez, né, porque a gente sabe que cada um tem um projeto, tem as suas necessidades, né. Então a gente vai falar como foi pra gente e sobre experiências que a gente tem visto com outras pessoas que nem sempre funciona quando faz diferente. A gente mesmo ficou sabendo de um caso agora, né, amor? Uhum. De um rapaz que ele chegou quinta-feira e ele está voltando para o Brasil porque não se adaptou e deixou a família no Brasil. Agora eu não sei se foi a família dele, a esposa e os filhos, ou se foi a família pai, mãe e irmãos, né? Mas que ele não se adaptou, veio e acabou em 4 dias querendo retornar. Exatamente, e acabou identificando em 4 dias que Portugal não era para ele, né? Sendo que a gente sabe que 4 dias não é o suficiente para você tirar como base um país, uma nova vida, se vai ser bom ou não. Né? A gente costuma dizer que no mínimo aí 1 ano. Porque o primeiro ano de imigração, seja para Portugal, seja para qualquer outro país, né? A gente fala de Portugal porque nós moramos aqui. Só que nós sabemos que há imigrantes em todo lugar do mundo, tá? Até porque a nossa empresa, ela vende para qualquer lugar do mundo, seja para os Estados Unidos, seja para o Canadá, seja para onde for, a gente está vendendo. Então a gente já teve imigrantes indo para Inglaterra, né, amor? Para Canadá, já tivemos imigrantes indo para outros países. Espanha, então a gente sabe que não, e a gente tem cliente indo pra França também. Tem cliente indo pra França, tem uma que acabou de chegar hoje, né? Pois é. Em Milão, na Itália. Então, assim, a gente sabe como é difícil migrar. Então, você só tem como tirar uma base mesmo, se vai dar certo ou não, no período de 1 ano. Porque aquele primeiro ano é o primeiro ano de adaptação. Exatamente, né? Nos primeiros 6 meses, né? Que aí a realidade acaba caindo, aí você consegue identificar, tipo assim, se realmente é ou não é, mas é nesse 1 ano mesmo que aí você acaba tendo realmente a certeza, né? Que aí, como a gente costuma falar, há um processo de maturação, né? Nesses 365 dias, né? Aí a pessoa começa a se adaptar a uma nova cultura, vamos dizer aqui por Portugal, né? Que mesmo que fale o idioma português, é um pouco diferente. Sim. Do português brasileiro, né, em algumas expressões, e mais na questão cultural, né? A gente costuma dizer, né, que os nossos amigos portugueses, eles são bem diretos em relação ao tratar, diferentemente do brasileiro, né, que dá muita volta, não fala, fica meio que indiretamente tentando falar, comenta com o outro, mas não acaba falando com você, o que é totalmente diferente dos nossos amigos portugueses, que se ele tiver que falar com você, ele vai falar na sua cara e pronto, e acabou. Né? E a gente, por ser brasileiro, por ter crescido numa cultura totalmente diferente da dele, não está acostumado com isso e acaba, de certa forma, se espantando, né? Mas eles estão acostumados já com isso porque faz parte da cultura dele. Sim, e assim, gente... uma coisa que eu costumo falar o dinheiro é importante? Muito, né? Porque sem dinheiro a gente não compra passagem, sem dinheiro a gente não arrenda uma casa, sem dinheiro a gente não dá início ao projeto. Porém, o mais importante no processo de imigração é o psicológico. Então, o que? Eu costumo dizer isso. Porque a gente já viu várias experiências de pessoas, né, amor, que vieram para Portugal financeiramente bem. Vieram com 10 mil, 20 mil euros. Vieram financeiramente bem para começar uma vida do zero em família. Só que o psicológico abalou. Por quê?
muita gente tem esse pensamento de, Portugal é a língua parecida com a nossa, não tem muita coisa diferente, né? Não vai ser tão radical assim. É sim. Aqui não existe jeitinho brasileiro, aqui é um país que tem regras, aqui tudo se multa justamente pro negócio andar na forma que tem que ser, para não virar zona, não virar bagunça. Uhum. E quando você chega aqui, você leva um choque de realidade. Você fala assim, caraca, fora a forma que os portugueses têm de lidar. E não é porque a gente é imigrante. Claro, eu não vou negar que existe sim xenofobia, existe sim preconceito racial, existe sim. Só que na cultura deles, eles já têm o costume de ser direto, até com eles mesmos. Exatamente. Tanto que a gente já cansou de ver. Mas vamos ser sinceros, né? Preconceito racial acontece em qualquer país. Todo lugar do mundo, claro. Até mesmo no Brasil. Eu já sofri preconceito no Brasil. Exatamente. Racial. Eu já sofri, claro. Eu não sofri a xenofobia porque eu era brasileira, mas a gente sabe também que o brasileiro também pratica. Mas há xenofobia mesmo no Brasil. Principalmente com os nordestinos que vêm lá pro Sudeste. Né? Há xenofobia tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo, relacionado a pessoal que vem do Nordeste, tanto no Nordeste, pessoal que vai do Sudeste para lá. Ou seja, é algo que é de caráter mundial. A gente não está falando que é algo exclusivo de Portugal, algo exclusivo da Europa ou algo exclusivo do Brasil. Mas é algo que acontece, né? Mas isso daí não é cultural, isso daí é individual. Isso daí vai de pessoa para pessoa. Não, eu tô falando, na verdade eu tô falando sobre essa questão porque as pessoas elas saem do Brasil achando que aqui vai ser o paraíso. E elas esquecem que no país dela de origem também tem isso. Tá entendendo o que eu tô querendo explicar? Porque assim, você falou, é mundial. Só que parece, quando você tá em outro país, parece tipo assim, tô me maltratando. Não, porque no Brasil a gente também passa. Não é generalizando. Tem gente que fala, eu nunca sofri preconceito racial no Brasil. Eu nunca sofri xenofobia no Brasil. Legal, eu também nunca fui assaltada no Brasil. Sou carioca da gema, morei a minha vida, metade da minha vida, vamos dizer assim, né? Porque eu vim pra cá com 29 anos, vou fazer 33, e nunca fui assaltada, nunca passei por uma situação de arma na minha cabeça, de assalto, de roubo, nunca passei. Mas isso não quer dizer que não tem assalto no Rio de Janeiro. Não tem assalto no Rio de Janeiro, entendeu? Mas eu sofri sim preconceito racial. Eu teve vez de eu não conseguir trabalho pela minha pele, pela minha cor de pele, ou pelo meu cabelo. Eu sei disso. A gente sabe quando a gente está sofrendo um certo tipo de preconceito relacionado ao trabalho. Eu passei por isso no Brasil. Então, assim, mas quando chega aqui, as pessoas falam, os portugueses são tudo preconceituosos, os portugueses são tudo... são tudo xenofóbicos. Que não sei o quê. Mas a gente esquece que no nosso país também tem, né? Então, assim... a gente tem que vir pra cá preparado pra tudo. É por isso que eu falo da questão do psicológico. Você vir pra cá pensando assim, cara, eu tô indo pra iniciar minha vida do zero, pra começar uma nova vida com a minha família e eu tô pronto pro que der e vier. É isso. E não chegar aqui e pensar assim, eu vou chegar lá, vou arrumar trabalho, arrendamento e vou viver uma vida maravilhosa. Pensa que você é como se, quando você chega em outro país para imigrar, é como se você tivesse acabado praticamente de completar 18 anos. Por quê? Você fez 18 anos, você vai ter que arrumar seu primeiro emprego, né? Você vai terminar o segundo grau, você vai tirar sua primeira carteira sua carteira de trabalho, é tudo do zero. Só que você está no seu país. Agora aqui é como se você estivesse saindo da barriga da sua mãe. Você acabou de nascer, você vai ter que engatinhar, quer dizer, você vai ter que primeiro tomar leite, depois ir para comida sólida, né? Depois você vai ter que aprender a engatinhar, a andar, é todo um processo. Claro que a gente costuma falar eu falo isso para todos os nossos clientes, falo isso para pessoas próximas a nós que já vieram para emigrar, e eu falo, cada um tem a sua experiência. Uns chegam aqui e conseguem emprego rápido, conseguem arrendamento rápido e conseguem comprar carro tudo rápido. Outros chegam aqui e demoram. Foi o nosso caso, né, amor? Mas a gente acredita que tudo isso que foi passando, que a gente passou aqui nesse período aí, é tudo um processo de maturação, né?
E se nós tivéssemos esse crescimento assim em um ano, tivesse resolvido toda a nossa vida, de repente a gente não estaria aqui aonde nós estamos hoje, por exemplo. Poderia ter ocorrido de no início eu ter arrumado 2 trabalhos, e aqui é possível se trabalhar em 2 trabalhos. Você pode trabalhar até em 10, se você tiver disponibilidade para isso. Se tiver hora na tua agenda, tu pode trabalhar em quantos lugares você quiser. Mas você consegue. E registrado, tá, gente? Detalhe, porque assim, a gente fala assim, aqui você pode trabalhar em vários empregos, aí as pessoas vão falar, mas no Brasil também, eu posso fazer vários... No Brasil a gente fala bico, né? Aqui não é bico, gente. Não fala que você vai fazer bico em Portugal, que é outra coisa, pelo amor de Deus. Mas no Brasil a pessoa fala, mas eu trabalho de carteira assinada durante a semana, no final de semana eu faço um bico. Não, aqui você consegue realmente trabalhar com 3 contratos de trabalho, recebendo um salário mínimo pelos 3 contratos. Né? Se você tiver tempo e conseguir conciliar tudo, você consegue. Se você quiser conseguir produzir, mas é claro, né, que aqui há impostos, né? Impostos de renda e não é fácil, não. Tipo assim, se você trabalha em 2, você vai pagar imposto pelos 2. Tá bem? Então, tipo assim, você consegue trabalhar, como eu disse, a gente consegue trabalhar em 2 trabalhos. A Bruna também poderia ter trabalhado em 2 juntos. E hoje a gente não estaria aqui, porque foi necessário, como a gente estava ouvindo até um podcast hoje, né? O sapo pula quando aperta, né? Pois é. E assim, falando sobre a questão da importância de imigrar em família. Quando a gente veio, viemos nós 3. Eu, Bruno e Israel. O Israel tinha 9 anos. Mas o nosso começo foi muito difícil aqui. Vocês não fazem ideia. A gente chegou aqui em 2019 no outono. A gente é muito adepto a frio, a gente gosta. A gente não é adepto a calor. Só que, tipo assim, pra nossa sorte, a gente chegou e já pegou uma depressão. Já veio uma depressão Elsa, né? Que delícia, né? Tinha que ser esse nome, né? Depressão Elsa. E foi muito frio, muita chuva, muito vento. A única escola que eu consegui para o Israel, a gente começou, o nosso início se iniciou em Braga. E a primeira escola que eu consegui para o Israel era 40 minutos andando da minha casa. Eu tinha que ir 40 minutos para levar e tinha que ir 40 minutos para buscar. E ainda tinha uma descida, né? Para melhorar a situação, ainda tinha um morrinho ainda para descer e subir todo santo dia. Exatamente. Então, assim, a gente passou muito perrengue. A gente morou num quarto. A nossa primeira moradia aqui em Portugal, tirando o Airbnb, que a gente ficou durante 15 dias. Mas a nossa primeira moradia aqui em Portugal foi num quarto, num apartamento compartilhado. Era um T4, tinha 4 quartos e um desses a gente arrendou. Foi cobrado um valor absurdo pra gente na época, só porque a gente tinha uma criança de 9 anos. E nenhuma cama extra foi colocada pra gente, pra dar um certo conforto. E a gente estava pagando basicamente o valor de um arrendamento inteiro. A gente pagou 400 euros por um quarto, tá? E não tinha quarto, não tinha banheiro, não tinha casa de banho privada, não. Era quarto e pronto. Tinha uma cama de casal, dormia eu, Bruno e Israel na mesma cama, pensa. A gente não dormia, né? Era bem complicado. Então, assim foi o nosso início. Então, assim, foi um perrengue danado. E, mediante todo aquele processo que a gente passou no começo, né? Que a gente veio, sim, com o nosso psicológico preparado. A gente veio, sim, preparado para que daí viesse. A gente sabia que se a gente tivesse que dormir no chão, se a gente tivesse que enfrentar o que fosse para enfrentar, a gente iria enfrentar, porque nós viemos determinados. Tá? Só que mesmo, para vocês verem a importância do psicológico, mesmo a gente tendo vindo com o psicológico preparado, a gente sofreu, né? Imagina se a gente não tivesse preparado o nosso psicológico, a gente talvez teria desistido, como quase aconteceu. Mas o processo que a gente passou de querer se mudar novamente, não foi pro Brasil, porque a gente tinha na nossa cabeça o quê? Não vamos voltar para trás. Para trás a gente não volta. Então a gente veio na intenção de ficar em Portugal, até porque era uma promessa de Deus na nossa vida, né? Era algo de Deus para nossa vida. Só que a gente passou por uma situação tão difícil, tão ruim no começo, que a gente pensou sim em migrar para outro país, mas não voltar para Como é que foi o seu primeiro... Como é que foi o seu primeiro... não voltar pro Brasil, né?
não voltar para o Brasil. Talvez a gente iria migrar para outro país da Europa, mas nós não iríamos voltar para o Brasil, porque a gente tinha em mente o quê? Se for para começar do zero aqui, a gente começa do zero em outro lugar que possa nos dar outras possibilidades. Começar do zero no Brasil não era uma questão que estava em vigor, porque começar do zero no Brasil para a gente não faz sentido. Mas como é que foi o seu primeiro emprego aqui em Portugal? Gente, falando um pouquinho aqui sobre o meu primeiro emprego, gente, não foi fácil, né? Sabemos aí que tem muitas pessoas que já estão acostumadas com esse tipo de tarefa, né? Já são profissionais nessa área, mas para mim, que eu não vim dessa área, eu vim de uma outra área totalmente diferente, para mim não foi fácil. Mas eu acho que o processo aí, Bruno, não foi nem a questão da área. Eu acho que foi o que estava envolvido, o que estava em volta. Porque, querendo ou não, na tua adolescência, você já trabalhou como ajudante. Sim, mas eu trabalhei como ajudante de pedreiro, né? Aqui no caso seria trolha, né? É que pedreiro é uma coisa totalmente diferente, é o que trabalha com pedras realmente. Então, e aqui eu entrei como ajudante, né, numa obra lá do complexo de piscinas da rodovia de Braga. E, gente, foi chuva quase o período todo que eu estive lá. Lembrando, não era só chuva. Era chuva, frio e parecia um serviço de presidiário mesmo, quebrando pedra com aquelas marretas pesadas. E aqui em Portugal, gente, que assim, o homem não é muito detalhista, né? Mas assim, aqui em Portugal, tá chovendo, ai, nossa, é igual tem uns memes aí, né, no Reels, né, os memes rodando por aí. Ai, vai chover, acho que eu não vou trabalhar hoje não. Porque no Brasil, apareceu uma nuvenzinha lá no céu, os pedreiros já recolhem os materiais, né, e já se intoca porque não vai dar pra trabalhar porque tá chovendo. Aqui não. Pode estar chovendo que você vai trabalhar na obra. Aqui tá rolando uma obra aqui, ó, na frente do nosso apartamento. Tá chovendo e o pessoal tá ali trabalhando. A obra não para, não. Exatamente. Então, tipo assim, foi um fator complicado. A gente não estava envolvido apenas na questão de trabalhar, mas no fato também de conseguir um trabalho para a Bruna também, porque o salário mínimo para o quarto que a gente pagava de 400, e aí o que faria? Paga o quarto e come 200. E a gente não faz mais nada além disso. Então, era necessário que ela viesse a trabalhar também, até que... Não, mas a questão do trabalho aí, a gente tem que explicar o quê? Braga, na época que a gente chegou em Braga, o preconceito era tão grande que eu não consegui trabalho, gente. Era muito mais difícil arrumar emprego. A gente andou 2 horas a pé. Exatamente. Pra ir para um shopping procurar trabalho. Porque assim, eu tinha procurado na redondeza ali de Braga, eu tinha botado o currículo. Gente, pra vocês terem ideia, tinha uma cafetaria, que eles chamam de cafetaria. Tinha uma placa dizendo que precisava de funcionária. Eu entrei nessa cafetaria, entreguei o currículo, falei que eu tava disponível. A mulher chegou pra mim e falou assim: ah, tá bom, vou ver com a gerente aqui que se a gente estiver precisando, a gente entra em contato. Cara, tinha uma placa na porta dizendo que estavam precisando. E ela falou que se por acaso precisasse, iria entrar em contato. Eu levei muitos nãos, né? Porque assim, Braga em si, agora tá voltando a povoar. Quando veio a pandemia, Braga deu uma esvaziada. Esvaziada porque Braga era praticamente composta por brasileiros, né? Mas quando a gente chegou, ainda estava lotado de brasileiros. Sim. Porque tava o pessoal vindo, a migração, a pandemia ainda não tinha acontecido. Para vocês terem ideia, somente em Braga tinha 10 mil brasileiros. Só localizado em Braga. Eram mais de 10 mil brasileiros. Para vocês terem ideia, em Braga tem uma torcida organizada reconhecida pelo Flamengo. Para vocês terem ideia de tão brasileiro que tem lá. E como brasileiro dominou Braga. Então, assim, eu tive muita dificuldade de procurar emprego. Aí teve uma vez que a gente falou assim, a gente ficou sabendo de um anúncio no Burger King, do Shopping Arcada, que fica longe do centro de Braga. Só dá pra ir de ônibus, de autocarro ou de carro. E aí o Bruno falou assim, pertinho, vamos andando. Vamos. E era aí vamos andando, ligamos o GPS, tomamos bonito.
Gente, 2 horas andando no sol quente, praticamente, porque no dia que a gente foi tava sol, né? Andando até lá, e eu cheguei lá morrendo de cansaço, fiz a ficha, eu quase fui contratada pelo Burger King, eu não fui contratada na época porque eu não tinha o bendito do NIS. Número de segurança social. Do número de segurança social. Aí falamos sobre o seu trabalho. Mas, só fechando aqui a questão dos trabalhos, né? Na época era muito mais complicado se arrumar trabalho do que é hoje, né? Hoje tá uma maravilha. Já tem gente vindo do Brasil empregados em funções que às vezes em funções que não exigia, né? Não exigia visto de trabalho, só havia algumas funções que contratava com visto de trabalho. Hoje já está aí em lei aí que você tem a oportunidade de conseguir o visto para procura de trabalho. Nossa época, não, olha só, para tu ver como é que o negócio tem ficado mais fácil para os imigrantes hoje, né? Consegue vir com visto de procura de trabalho. Se você conseguir o trabalho, você dá toda a entrada no documento e fica aqui para o Portugal, igual nós estamos hoje. Então hoje o processo está muito mais fácil, muito mais tranquilo do que no final de 2019, né? E para vocês, por que a gente está falando sobre a questão da família aqui? Quando o Bruno entrou nessa empresa, foi a única que abriu porta de trabalho para ele, deu contrato de trabalho, porque a gente precisava do contrato de trabalho para poder dar entrada na manifestação de interesse. O Bruno, ele praticamente aventava todo santo dia na hora do almoço molhado. Era mentira? Todo santo dia. Ele, como era perto do apartamento que a gente morava, do quarto compartilhado que a gente morava, ele ia em casa almoçar. Todo dia ele tinha que trocar de roupa, porque ele chegava em casa ensopado. Porque eles trabalhavam realmente na chuva, quebrando pedra o dia inteiro. Bruna, mas vocês foram para ir para trabalhar, então vocês estão reclamando? Não, jamais. Até porque a gente pegou o trabalho que nos deram. O meu marido não escolheu o trabalho, não, porque se ele quisesse escolher trabalho, ele tinha pego e pensado, não, não vim pra cá pra isso, eu não vim pra cá pra trabalhar quebrando pedra na chuva, no vento e no frio. Tava um frio da peste, era inverno. Tinha quantos graus, uns 4? Era 4, 3 graus. E ele não escolheu, não, foi o primeiro emprego dele, o primeiro emprego que deu contrato, o primeiro emprego que aceitou ele como imigrante. E ele agarrou, porque era o que tinha. Porque ele sabia que a gente já não tinha mais dinheiro, que a gente veio pra cá com pouco dinheiro. E a gente precisava ter dinheiro para pagar a próxima renda do quarto para comer. Então a gente não escolheu o trabalho, mas também não foi fácil. Eu não conseguia trabalho de jeito nenhum. Acabou que veio o Natal, a gente chegou aqui em Portugal em outubro, final de outubro. Novembro eu consegui matrícula para Israel. E era sofrido ter que botar meu filho todo santo dia na chuva, no vento, no frio, para ele ir para a escola. Muitas vezes o bichinho chegava na escola com o pé molhado, eu voltava com o pé molhado. Era muito sofrido, mas era o que tinha. Eu precisava pôr ele na escola. Até mesmo caso eu conseguisse um trabalho, ele precisava estar na escola. E a escola para ele era integral. E nesse processo, eu vi o quanto meu esposo estava sofrendo, o quanto ele podia cair doente por causa dessa questão da chuva, do vento, do frio. Trabalhando ali, sabe, no relento. E nesse momento eu cheguei para ele e falei, amor, a gente precisa dar um jeito, a gente precisa resolver alguma coisa. Mas a nossa ideia nunca foi voltar pro Brasil. Mas eu falei pra ele assim, o Bruno sempre, ele falou isso no outro podcast, que ele sempre quis conhecer a Inglaterra, né? Se ele tivesse a oportunidade de morar na Inglaterra, ele moraria. Então eu peguei e falei pra ele, eu falei, vou migrar pra Inglaterra. Falei, você tem coragem? Você topa? Vou morar na Inglaterra, porque eu tava vendo que tava sofrido pra ele, eu não tava conseguindo emprego, porém eu não queria desistir do sonho de migrar. E aí ele topou. Só que não tava nos planos de Deus para nossas vidas. A gente comprou a passagem 3 vezes e as 3 vezes foram canceladas. A gente não conseguiu embarcar. A gente não conseguiu viajar. Das 2 primeiras vezes que cancelaram o nosso bilhete e a companhia aérea cancelou o bilhete, a gente teve reembolso. Na terceira vez a gente não teve. E foi a resposta de Deus na terceira vez pra gente que não era pra gente sair daqui. Porque os planos que ele tinha pra nossa vida era aqui, não era na Inglaterra. E a gente aceitou. Mas Deus, ele não simplesmente falou um não pra gente, que vocês não vão. Na terceira tentativa de compra da passagem, que a gente chegou a comprar, tava já tudo pronto, tava 3 dias, né, amor, pra gente viajar. Tava 3 dias pra gente ir pra Inglaterra e morar lá, passar um período lá.
Deus foi abrir uma porta de emprego pro Bruno, numa fábrica que a gente já tinha 2 meses que a gente tinha feito uma entrevista. Sim. E eu também já tinha feito uma entrevista. E aí ele foi chamado e logo em seguida eu também fui chamada. Entramos no mesmo dia e os dois ganhou o contrato nessa fábrica. Então, além do não de Deus, ele falou assim, vocês não vão e eu vou mostrar o porquê que vocês não vão. Exatamente. Então, essa é a importância da família. Porque eu tenho certeza que se meu marido tivesse vindo sozinho e passado o que ele estava passando aqui, o que a gente passou, na verdade, que a gente passou junto, né? A gente realmente foi na garra, assim, família na alegria e na tristeza. Né? Eu pelo Bruno, Bruno por mim, nós dois pelo Israel. E mesmo com tudo, o que mais se saiu bem foi Israel. No sentido assim, pra ele, criança, exatamente, tá tudo de boa. E ele amou Portugal até hoje, ele nunca pensou em voltar pro Brasil. Mas a gente, como pais, a gente veio atrás de algo melhor. E aí o que acontece? Um fortaleceu o outro. E se meu marido tivesse vindo sozinho, talvez ele teria voltado. Talvez ele teria me ligado e falado, não dá, porque eu tô aqui sozinho, tô passando por isso, isso e isso, e você e o Israel tá aí no Brasil. E eu não tô aguentando ficar aqui sozinho, ainda mais tendo que passar por tudo que eu tô passando. Então, tipo assim, igual eu tô falando, não é questão de dizer o que é certo e o que é errado. A gente tá falando da importância da família. Da família estar junta num momento de mudança, num momento de transformação, num momento de começar algo do zero. Porque isso se baseia em tudo. Hoje, se eu e o Bruno não tivesse numa ligação, a gente não teria a Voar Mais Elevation. Se a gente não tivesse numa ligação, a gente não estaria fazendo esse podcast para vocês. Então, se a gente chegou onde a gente chegou hoje, foi porque a gente teve o quê? Um certo companheirismo. Mas não vou dizer para vocês que eu e o Bruno, a gente concordou em tudo o tempo todo nesses anos que a gente está aqui. Passamos por crise no nosso casamento, passamos por coisas, tivemos momentos... Por quê? O imigrar já não é fácil, né, pro psicológico da pessoa. E aí abala o casamento, abala o relacionamento, muita coisa envolve nisso. Só que, tipo assim, quando há um certo companheirismo, quando você tá com aquela pessoa pro que daí vier, né, crise é normal acontecer com o casamento que não tem. E na hora da pressão, daquele processo todo que você está passando, o casamento ele entra sim numa certa crise, vamos dizer assim, né? Mas estamos aqui, firme e forte, né? É verdade. Então, pessoal, era o que a gente queria passar para vocês aqui, relacionado à família nesse primeiro momento, no processo de imigração, né? A importância de se estar com a família. Se você está pensando em emigrar, em vir sozinho, eu acredito que você já pensou, né? Já ponderou, né, os prós e os contras. A gente está falando aqui a respeito da nossa família, e foi necessário para a gente vir todos juntos, né? Que de repente se viesse só um seria mais complicado, pelo quesito saudade da família. Então tudo isso poderia interferir no seu processo, no processo de imigração. E a gente tem histórias de pessoas que voltaram pro Brasil porque não aguentou. Exatamente. Veio o marido na frente, passou um tempo aqui, né, e não conseguiu trazer a esposa a tempo, acabou se desanimando e voltando. Se arrependeu de ter voltado, mas precisou voltar porque não estava aguentando de saudade, né? Exatamente. Então, é isso que a gente fala aqui. O processo de imigração, ele tem seus percalços, né? E a família é algo que te fortalece bastante. Fortalece bastante nesse sentido, porque é ali que você tem apoio, é uma terceira pessoa, né? Porque é você, a sua mente, aí a outra pessoa entra como uma terceira pessoa, né? Que vai te aconselhar, te mostrar algo que você realmente não está vendo. E às vezes a gente, por um momento de dúvida, num momento de estresse, a gente acaba tomando decisões precipitadas, né? E às vezes Deus tem preparado algo muito melhor para você e você acaba perdendo a oportunidade simplesmente porque não tem esse apoio, né? Mas se você é solteiro, né, aí já entra num outro patamar, né? Vai vir solteiro, vai realizar a sua vida aí
organizar seus objetivos aqui, seja em Portugal, seja em qualquer outro país que você esteja pensando em imigrar, mas há uma família por trás, mesmo que você seja solteiro, há parentes que você deixou no Brasil, há amigos que você acaba deixando no Brasil, e muitas vezes a falta dessas pessoas acaba te trazendo um certo vazio, né? Acaba te trazendo um certo vazio e você não consegue, de certa forma, ter a maturidade, né, emocional necessária para lidar com uma nova cultura, uma nova vida e tá longe das pessoas que você realmente ama, né? Então, achamos muito interessante trazer esse ponto aqui para vocês nesse podcast, que acredito aí que vai ser de grande valia para você a analisar, ponderar os prós e os contras e decidir pelo melhor, né? Sim, com certeza. E independente, né, da pessoa vir solteira, como o Bruno falou, também envolve outros requisitos, né? E olha que a gente é desapegado, tá? O Bruno é desapegado em questão de parente, eu também. A gente tá falando em questão de família. Porque, tipo assim, a nossa família hoje é eu, Bruno, Israel e o Yuri que vai tá vindo por aí. Exato. Então, nós somos a nossa família. Então, tipo, se o Bruno viesse sozinho, a dificuldade dele seria para deixar eu e o Israel pra trás. Se eu viesse sozinha, a minha dificuldade seria deixar ele e o Israel pra trás. Quando vem uma pessoa solteira, ela pode, né, ela não tem marido, ou não tem esposo, não tem filho, mas ela tem uma mãe, ela tem um pai, ela tem irmãos. Só que a gente costuma dizer também que para um solteiro é mais fácil, né, emigrar, entre aspas, claro, porque o solteiro ele vai chegar aqui sozinho, ele não vai ter uma base familiar com ele, porque o casado, quando ele traz a família junto, ele tem essa base familiar, o solteiro já não vai ter, mas ele não está deixando uma raiz tão forte para trás, que é os filhos, né, a esposa, os filhos, a base dele. Mas a gente sabe também que não é fácil para um solteiro emigrar, né? Não é fácil para ninguém, na verdade, né? Por isso que a gente fala. O importante de tudo é o psicológico. Você pode vir com rios de dinheiro. Não acho que o dinheiro é tudo nesse momento. Ele é, sim, mega, hiper importante para que você consiga imigrar de uma maneira mais, como é que fala? Mais tranquila. Mas se o seu psicológico não estiver preparado, ele te destrói. O nosso psicológico ele tem o poder de nos levantar. Exatamente. Que é o poder da mente. E ele tem o poder de nos destruir. Então, o psicológico é a base de tudo. Prepara o seu psicológico. E se você que é casado, tá pretendendo vir sozinho porque não tem condição de trazer a família toda, e a mulher que tá vindo sozinha também porque não tem condição de trazer a família toda, também não é errado. Só que prepare o seu psicológico. Você vai chegar aqui, você vai ser um imigrante. Você vai ter que tirar a documentação do zero. Você vai ter que esperar, porque é tudo no tempo deles, não é no nosso. Ah, porque eu fui lá hoje, no lugar para tirar documento, eles falaram que tem que esperar, ou que não é agora, que não sai agora, que tem que marcar, que tem que não sei o quê. Ah, eu tô aqui há uma semana e ainda não consegui tirar meus documentos todos. Paciência. Você tá num outro país, esse país não é seu, é outra cultura, é outra forma de ação. Aqui, os portugueses ainda têm dificuldade de aceitar os imigrantes. Os portugueses, tá, gente? Não tô falando do país. Não tô falando do governo, porque o governo, ele quer imigrantes aqui. Ele precisa da mão de obra. Tô falando dos portugueses, porque eles têm a ideia de que a gente vai tirar o lugar deles, que a gente vai tirar o emprego deles, que a gente tá aqui para roubar o lugar deles. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, mas venha para cá preparado para você ir num talho, numa coisa simples. Você ir no talho, né, que no Brasil é açougue, ir no talho e pegar uma senha e saber que o açougueiro ele vai ficar conversando com o cliente. E você tá com pressa de comprar bem de toda a carne para ir embora, mas é o jeito deles, né? Eles gostam de dar atenção, eles gostam de ficar conversando na hora da compra ali, no caixa, no talho, seja onde for. E aí você vai aprendendo. A gente mudou pra caramba. Eu era uma pessoa mega, hiper estressada. Tudo me estressava. Hoje, cara, eu sou de boa, porque Portugal me ensinou a agir assim. Porque eu tô num outro país, não é minha casa, não é meu país. Agora, eu considero Portugal minha casa. Né? A gente vai ter um bebê aí agora, que vai nascer com a nacionalidade.
aquela coisa toda. Então aqui é minha casa, meu filho já estuda aqui há 3 anos, daqui a pouco ele vai ter o passaporte europeu dele também. Então aqui é a nossa casa, a gente adotou Portugal para nossas vidas e a gente não pretende sair daqui, né, amor? Agora não mais. Mas o que acontece? A gente teve meio que como é que fala? Um desespero, certo desespero, pelo fato de eu não estar conseguindo trabalho. Quando a gente chegou em 2019, o Bruno tá com aquele emprego que estava sendo bem complicado e a gente pensou em migrar para a Inglaterra. E hoje a gente vê que como Deus é maravilhoso e como ele realmente tinha todo um plano para a nossa vida aqui. E se a gente tivesse ido para a Inglaterra, 5 meses depois de estourar uma pandemia, a gente ia ficar na merda. E se a gente não tivesse que ser obrigado a voltar pro Brasil, porque a gente não ia conseguir entrar em Portugal. Foi um sério estudo a gente voltar pro Brasil e depois ter que vir tentar de novo Portugal. Então, mesmo com tudo que a gente passou aqui no começo, que ainda tem muita coisa que a gente passou, né? Isso aí a gente tá contando só a pontinha do iceberg, bem pequenininho, foi bem aquele comecinho ali. A gente tá contando pra vocês aqui os 2 primeiros meses. Exato. Tá? Os 2 primeiros meses, dormindo num quarto compartilhado, dividindo uma cama de casal pra 3 pessoas, aquela coisa toda, tendo que comer pão. A gente emagreceu muito, eu já falei isso no outro podcast, a gente emagreceu muito que a gente via de pão. Já engordei tudo de novo, mas isso é para um próximo podcast. A gente vivia de pão aqui, era pão, queijo, fiambre, a gente não conseguia cozinhar porque no apartamento ela não permitia que nós cozinhássemos. Enfim, a gente passou muito perrengue mesmo, mas a gente tá contando só os 2 primeiros meses. A gente nos outros podcasts vai contar mais um pouquinho, a gente sempre tá contando um pouquinho da nossa trajetória aqui em Portugal. Porque como eu falei no outro podcast, a gente pode olhar hoje e falar assim, eles tiveram sorte, caraca lá. Hoje eles moram num T4, moram num apartamento T4 no centro de Guimarães. Eles sempre moraram no centro de Guimarães. Eles agora estão bem. Não, é bem assim, né, amor? Pra chegar aqui não foi fácil. É isso aí, gente. Mas é isso aí, pessoal. Isso aí foi o podcast de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos podcasts. Comentem, né? Para a gente saber o que você está achando, o que você quer que nós falemos aí nos próximos podcasts. E você que está nos ouvindo pelo Spotify, coloque aí, tem a guia do comentário, arrasta aí pra cima aí, que vai aparecer a guia do comentário aí, que você pode escrever aí tudo que você quiser aí, falar aí a respeito do nosso podcast, o que você realmente quer que nós falemos aqui, comentamos. E é isso aí, pessoal. Estamos fazendo aí esse material aí, trazendo coisas aqui para você, relacionados a Portugal, relacionados à inteligência emocional. Vamos trazer aí convidados aqui para estar falando aí sobre alguns assuntos também, né? E esperamos aí que você continue nos dando aí a sua audiência, o seu tempo. Aproveite aí o período aí que você possa estar caminhando aí, coloca no Spotify, estiver lavando a sua louça, né? Arrumando a casa, e aproveite aí para ouvir, né, um pouco aí sobre a nossa trajetória, um pouco aí sobre alguns assuntos relacionados não somente a Portugal, né, mas também a nossa empresa aqui, o nosso lifestyle, né, mano? É isso aí, galera. Muito obrigada a você, né, que esteve com a gente até o final. E o nosso intuito aqui, como eu falei nos outros podcasts, é ajudar você, né, e mostrar para você que é possível, tá? Porque nós somos histórias vivas, né? Somos histórias verídicas de que é possível e tem como dar certo, né? Quando a gente tem o quê? Perseverança, tá? Nós estamos 15 anos juntos, passamos por muita coisa na nossa vida, no nosso relacionamento, na nossa família, tá? E para chegar até aqui, foram muitas lágrimas, foram muitas situações, foram muitos processos, mas a gente ainda não está nem perto daquilo que a gente almeja, né, e quer para nossas vidas, para nossa família. Mas estamos no caminho. Então, assim, a gente acredita que se a gente chegou até aqui foi porque a gente perseverou, a gente insistiu, a gente acreditou que uma hora iria dar certo, tá? Porque não é do dia para noite, não é. Eu também tinha aquela ideia de, poxa,
Tudo pra mim é mais difícil. Poxa, as coisas pra mim nunca dão certo. Caramba, eu tento fazer tudo certo, eu tento ser uma pessoa boa, eu tento ajudar as pessoas. Eu sempre tinha isso dentro de mim, né? E eu pensava, por que que a chave não virava? Por que que as coisas não aconteciam? Por que nada mudava? Mas tem um tempo determinado para todas as coisas, como diz na palavra de Deus em Eclesiastes 3, né, amor? É 3, né? Acho que é. É 3 no 3, é 3. É na Bíblia. Então, gente, quando a gente, Portugal, na verdade, ele trouxe pra gente não só uma mudança de vida, ele trouxe uma mudança de caráter, ele trouxe uma mudança de pensamento, ele trouxe uma mudança de tudo. Ele nos tornou pessoas mais fortes, mais confiantes, mais determinadas, pessoas que a Portugal nos fez acreditar que é possível as coisas acontecerem na nossa vida. Né? Então é isso aí, pessoal. Agora a gente encerra, hein? Beleza, pessoal? Até o próximo podcast, quarta-feira. E é isso aí, né, amor? É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Muito obrigada por estar assistindo até aqui. Beijinho, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.